Olá, amigos e amigas, bem-vindos ao nosso canal Evangelho no Lar Online. Bem-vindo ainda à nossa última aula do curso Passe, Caridade ensinada por Jesus. Lembramos que as nossas primeiras 13 aulas foram apresentadas todas as segundas-feiras às 20 horas, exclusivamente neste nosso canal do YouTube. Para você que está chegando em nosso canal nesta última aula, sejam muito bem-vindos e sugerimos que retornem à nossa primeira aula e de lá sigam até agora. O aproveitamento com certeza será muito maior. Afinal, não esperamos tirar um diploma de uma faculdade sem cursarmos todos os cursos na mesma sequência que foram programados. Os vídeos permanecerão indefinidamente neste nosso canal, podendo ser assistidos, gravados tantas quantas vezes você desejar. Para qualquer dúvida a respeito do assunto que abordamos em cada uma das nossas aulas, sugerimos ao amigo que possa fazer nos comentários de cada uma das aulas e o assunto será respondido tão logo nos seja possível. Por fim, lembramos que este nosso curso não teve por objetivo formar passistas para trabalhar em qualquer casa espírita que seja. Que o nosso objetivo foi apresentar um estudo pormenorizado da natureza do passe, segundo apresentado por Jesus, apresentar algumas técnicas do passe, efetuadas por nós encarnados em nossos trabalhos mediúnicos e, por fim, apresentar vários casos concretos da utilização do passe, segundo André Luiz reporta em sua obra que iniciou no livro Nosso Lar. No entanto, sentiremos muito felizes se durante estas 14 aulas pudermos ter despertado na consciência do espírita dedicado aos estudos, assim como ao simpatizante da nossa doutrina espírita, para que se esforcem em trabalhar nas casas a que pertencem da maneira que possa mitigar da melhor maneira possível as dificuldades enfrentadas pelos nossos irmãos. Então, vamos lá para o nosso slide de abertura desta nossa 14ª aula. Curso Passe, aula 14, os cursos no plano espiritual. E assim, da mesma maneira que nós estamos aqui hoje encarnados, tentando nos aprimorar, tentando nos aperfeiçoar, tentando aprender um pouco mais nesses cursos que fazemos tantos nos centros espíritas, como este mesmo que estamos fazendo via internet, lá no plano espiritual não é diferente e é o que abordaremos durante esta nossa última aula. Informamos para o amigo que especialmente esta última aula, não está embasado na obra do André Luiz, mas sim no da Ivone Amaral Pereira, livro este publicado em 1954 com o título Memórias de um Suicida. Bom lembrar ainda para quem pretende estudar esse livro que é de suma importância para o entendimento das dificuldades enfrentadas por nós encarnados uma vez na erraticidade, para corrigirmos situações das nossas vidas. Lembra do caso do Júlio que nós falamos nas aulas anteriores aí, que ele tentou o suicídio uma vez, conseguiu o suicídio outro e tudo mais? E aqui mostra nesse livro um passo a passo contado por um suicida. Então, esse livro, especialmente para quem o ler, vai perceber que a Ivone diz, olha, ele não é um livro que foi psicografado, na verdade, como acontece normalmente, em que o espírito dita ao médium e ele transcreve. Segundo a Ivone, no começo do livro, ela demonstra bem. Na verdade, eu fui praticamente conduzida às situações, eu vivenciei em espírito, né, no desdobrar do sono, essas situações, e daí sim eu coloquei isso no papel. Esse livro levou
10 anos entre o seu término, entre a sua conclusão, até que a Federação Espírita Brasileira resolvesse colocá-lo, publicá-lo. Num primeiro momento houve uma séria dúvida, será que esse livro tem o respaldo do plano espiritual? Não tem, justamente por essa fórmula. Não dá para falar, foi o espírito fulano, eu psicografei o livro. A fórmula foi diferente. No entanto, este livro hoje é de suma importância ao estudioso do espiritismo, principalmente do estudioso da mediunidade. E que nós sempre falamos nessas 14 aulas, que o médium passista nada mais é do que um médium de cura. O trabalho dele de irradiação em prol do assistido faz parte do trabalho de cura, da cura espiritual, da cura da energia e assim vai. Tentando explicar a grosso modo o conteúdo da obra Memórias de um Suicida, nós percebemos que nele é abordado um estudo dos dramas e das tragédias humanas que passa no íntimo de cada ser, de cada um de nós, durante as nossas sucessivas existências, e que vai nos remeter rapidamente aos esplendores da vida maior. Ou, de outro caso, aos mais recônditos umbrais do plano espiritual. É aí onde vamos ter que lidar com o nosso orgulho ferido e, quiçá, como uma fênix, renascermos das cinzas da nossa própria indiferença. Então, ao amigo que está aqui desde a primeira aula tentando obter informações, que também buscará por outros meios, nós vamos perceber que não temos o dom de olhar, de verificar as profundezas dos nossos semelhantes, como acontece no livro, justamente pelas nossas próprias imperfeições, o que vai fazer que o bom senso nos dite uma técnica de conduta sempre que estejamos junto com o nosso irmão, seja numa casa espírita, seja na rua, seja no trabalho, seja na escola, imaginando em cada um dos nossos semelhantes situações que possam ter acontecido no passado com eles e que hoje aqui no planeta buscam aprimorar e que possam contar com o nosso auxílio. Neste caso específico do livro Memórias de um Suicida, o personagem principal que reporta o livro, que levou a Ivone a conhecer esses meandros do Vale das Lágrimas, do Vale dos Suicidas, no plano espiritual, onde milhares e milhares de espíritos que se aventuraram no suicídio no planeta Terra acabam tendo que se reformar para as próximas encarnações. Então, no caso dele, ele presenciou pessoalmente toda essa situação pós-mortem, porque na verdade ele foi um suicida e conta-nos, assim como André Luiz contou toda a passagem dele nos 13 livros que ele traz da obra Nosso Lar, o personagem principal desta obra aqui, Memórias de um Suicídio, traz também a história dele e o refazimento dele na espiritualidade, como se procede. Daí sim o interesse nosso desses estudos para entendermos melhor aquele irmão que às vezes é colocado em nossa frente para um simples passe, ao nosso entender numa casa espírita. Olha, ele tem uns problemas aí, ele fala sozinho, aí vem tomar um passe. Nós não sabemos o passado dele e se ele se enquadra numa situação como essa. E aí o nosso personagem principal que expõe toda essa situação que deu ensejo ao livro, tem por objetivo demover os irmãos encarnados dessa busca pelo desencarne rápido através do suicídio, bem como
incitar mesmo a nossa população ao bem, aos estudos da espiritualidade. Vamos então para a nossa aula de hoje? A cidade universitária. Informações extraídas da cidade universitária, conforme descrito na obra Memórias de um Suicida. Ensinamentos que receberiam: moral, filosofia, ciência, psicologia, pedagogia, cosmologia e esperanto. Objetivo dos cursos: reeducação moral, mental e espiritual. Matrículas e controle de presença. Nomes registrados em volumoso livro assinado por todos. E aí mostramos mais uma vez alguém nos trazendo do plano espiritual regras, ordem, organização, trabalho sério, estudo sério. Quando se diz aqui os ensinamentos que esses irmãos lá na erraticidade, depois de um suicídio, lógico, depois que eles estiverem aptos a poderem começar a receber esses ensinamentos. Muitos desses irmãos suicidas passam dias, meses, anos, às vezes mais de séculos, numa situação deprimente, nos umbrais do plano espiritual, até que possam ser socorridos, assim como aconteceu com André Luiz, que nós já conhecemos a obra, e possam começar ao refazimento das suas vidas. Notando sempre que o suicida, ele não põe fim somente à sua existência corpórea. Com o ato derradeiro dele de sair, deixar a vida que Deus ofereceu para trás, ele muitas vezes interrompe ou estraga a prova de muitos que estão ao seu derredor e que vieram encarnados em função, de repente, dele próprio, para a ajuda dele próprio, aquele que veio na condição de ser-lhe os genitores, de ser-lhes irmãos, de ser um companheiro ou uma companheira. Então, muitas vezes o suicida, com o ato dele desesperado, ele põe fim na programação espiritual, não só dele, mas como de uma grande quantidade de espíritos à sua volta. Então, quando ele já está melhor refeito, ele consegue já manipular a sua modificação. E aí sim é que ele vai se matricular nesses cursos na espiritualidade. Cursos, como mostra aqui, moral, filosofia, ele ainda precisa um conjunto dessas informações. Por isso ele tem toda essa gama de matérias universitárias para começar reestudando. Porque da outra vez que ele esteve encarnado, ele fugiu desse assunto, fugiu desse conhecimento, desesperou-se e fugiu da luta. Então, desta vez, ele vai começar a reaprender todos esses conceitos da ciência, psicologia, pedagogia e tudo mais. O objetivo do curso está mostrando, é uma reeducação dele, moral, mental, espiritual. Esse é o suicida nessa condição. Matrículas e controle, que mostra aqui no nosso slide. Nome registrado em volumoso livro. Tudo isso mostra o quê? Regras. Esse espírito ainda está necessitado de todas essas organizações para que ele entenda a necessidade de se enquadrar numa situação que ele possa caminhar para frente. Então essas regras
além de ter um efeito psicológico grande na formação dele, como nós, digo nós mais velhos, tínhamos no tempo das nossas escolas, que cantava hino antes, cantava musiquinha, existiam umas regras, isso tudo nos conscientizou a uma formação cívica importante naquela época e que nos deu a formação atual. Para ele também, para esse suicida também, lá neste momento de refazimento, tudo isso lhe é importante. Então não é apenas, nossa, mas para que tudo isso? Livrão grosso, né? Não tem internet, não. É possível tudo, mas cada espírito está num estado mental. Lá, reeducação moral, mental, espiritual. Ele precisa passar por algumas coisas. Esse livro, como eu disse, ele foi escrito, terminado, findado em 1944 e publicado em 54. E os assuntos abordados vêm lá de trás. O próprio pessoa que traz o livro para nós aí do plano espiritual, ele tem o começo dele no outro século ainda, no século XIX, no final dos anos 1800. E sigamos lá então para o nosso terceiro slide. Detalhes do curso que esse personagem nosso traz para nós. A escolha dos instrutores. Suas credenciais estendiam-se em virtudes e méritos a um passado remoto. Trabalhos em grupo foram divididos em grupos de 10. Fim do curso e promoção, somente quando voltassem da reencarnação. Descansavam e participavam de reuniões fraternais e visitas aos domingos. Então, quando nós percebemos de novo aqui, e vamos voltar um pouquinho lá nas aulas anteriores, quando nós falamos de Nosso Lar, que o instrutor Alexandre levava o André Luiz para os trabalhos na crosta terrestre, nas casas espíritas e aquela coisa toda. Lembram desse momento? Na aula passada nós terminamos até com aquela história do Júlio e Alexandre e tudo mais, que era o benfeitor maior. No final da aula passada, nós não passamos isso, o Alexandre se despede de André Luiz, daquele grupo que ele comandou tanto tempo, tantos anos ali, e dizendo, viu gente, tudo bem, vocês vão ficar, mas como, chefe, você tem muito para ensinar para nós ainda? Ele falou, tem, mas eu tenho que aprender também. Então, vocês vão permanecer com outros instrutores. Os que já estão melhorzinhos já vão ser instrutores de outros em atividades, mas eu, Alexandre, eu vou ter que ir para outras esferas em estudo. Então o aprendizado é eterno, até atingirmos a perfeição, uma perfeição relativa, porque o nosso espírito jamais vamos nos igualar a Deus. Então, esses instrutores que davam esses cursos aos irmãos suicidas deveriam ter um conhecimento muito, muito superior ao do Alexandre, por exemplo, que estava ensinando grupos no nível do André Luiz, já mais conscientizados. O André Luiz mesmo é tido como um suicida inconsciente, mais lúcido, perfeito, entendedor, querendo modificar e disposto. Então ele tem um Alexandre. Para o suicida, que está nessa situação de refazimento da sua conduta, ele precisa de espíritos de extrema envergadura. Por isso que a escolha dos instrutores aqui vai recair sempre entre espíritos da mais alta categoria que possam ministrar esses cursos aos aprendizes de lá. Mostra também que foram feitos pequenos grupos, o aproveitamento, nós sabemos disso, que é muito melhor do que falar para toda aquela vasta gama de espíritos na mesma situação. E um detalhezinho, então estudem esse
esse livro da melhor maneira possível. Nós percebemos aqui que quando o nosso personagem chega perto dessas instituições, ele vai topar de cara com mais um daqueles lemas que hoje nós estamos cansados de ver aí, que de acesso político daqui, de país de lá, de um monte de chavões. O lema do curso que eles tinham lá, do lugar onde eles estavam, era uma só pátria, uma só bandeira, um só pastor. A nossa pátria única, o universo, a nossa bandeira única da humanidade, o nosso pastor único, Deus. Essa é a chave maior de qualquer chavão que a gente possa trazer para a humanidade. E lá nessas primeiras perguntas, quando ele chegou no curso, lembra quando o André Luiz também chegou, que ele estava todo atabalhoado de o que acontece aqui? O encarregado disse, viu? Nossa, mas onde eu estou agora? Eu morri, eu me matei. E isso depois que ele consegue passar um longo tempo, e ele passou perto de 10 anos aí numa situação difícil, no umbral, e somos agora párias da humanidade, e alguém disse, não, nós não estamos separados. Em qualquer lugar que você possa imaginar estar, é o mundo de Deus. Só tem Deus. Você está mais para lá do que mais para cá. Mas é só refazer e vamos chegar. Então nós não estamos em nenhum lugar que não seja no mundo de Deus. Então está ali a pergunta. Apenas mudastes de recinto dentro do mesmo lar. Porventura, o próprio universo infinito não é o lar das criaturas de Deus? Essa é a maneira que ele foi recebido lá na cidade universitária. Então, seguindo lá, ele vai mostrar que foram feitos os grupos com 10, cada 10 ficou com um responsável e, de novo, com relação a esse responsável. Vamos ver o que a diretoria da cidade universitária passou a eles. Aqui tendes os vossos educadores. Dessa gama. Se debruçarão, amparando-vos todos os dias de vossa vida. Só darão por cumprida a missão quando, já glorificados pela observação da lei que infringistes, voltardes da terra. Como assim? Vamos entender melhor, está lá no nosso slide. Vamos entender melhor, está lá no nosso slide tudo isso. Somente quando voltassem da reencarnação. Quer dizer, aprenderam, tiraram lá, nota, todo mundo tiramos, nota. Vocês estão bem? Estão bem. Estão prontos? Estão. Então vocês vão reencarnar. Quando vocês voltarem, é que daí lá, aí é que nós vamos dar o seu parecer, passou ou não passou aqui nos estudos que vocês estão empreendendo. Sigamos lá para o nosso quarto slide. Dos cursos ministrados que esses aprendizes da renovação, do refazimento, teriam que trabalhar. No curso da moral, a vida do Mestre Jesus, o cristianismo primitivo e a terceira revelação. Então, vai trazer ao candidato tudo aquilo que nós mesmos já passamos. Se hoje nós estamos esposando o Espiritismo, estamos aqui imbuídos em aprender um pouco mais,
Lá atrás nós tivemos também, em outras encarnações nossas, esses aprendizados sucessivos que nos deu, de alguma forma, algum tipo de espiritualidade. Ou nós não íamos chegar aqui nesta encarnação e estarmos, já vou ser espírita. Nós temos vindo já por outras religiões, em outras encarnações não existia o espiritismo, nós aprendemos as duras lutas e hoje encarnamos aqui, nesta encarnação nossa, resolvemos estar estudando o espiritismo. É um passo. Nas próximas, sabe lá o que nós vamos estar usando, fazendo, que religião nós vamos estar. Deus precisa de professores em todas as escolas, em todas as religiões, em todos os países, em todos os cultos, em tudo. Então tá lá. Ciência universal. Precisa? Claro que precisa. Você não quer ser perfeito? Nós não estamos destinados à perfeição. Perfeição é perfeição, não é meia perfeição. Nós vamos ter que entender tudo, a cosmologia, a formação, o cosmos. Não, só tem gente na Terra, nos outros planetas não tem ninguém. Não é. Nós vamos ter que aprender essas noções de uma forma melhorada. Lá nessa cidade universitária, onde está o nosso amigo que nos trouxe esse livro, ele estava aprendendo lá cosmologia, gênese planetária. O planeta Terra tem sua gênese, os outros têm cada um a sua forma própria de formação. Nós aprendemos isso nos cursos espíritas. Mas a pessoa que está ali, que chegou ao desespero de privar-se da sua própria vida, ainda tem necessidade de muitos conhecimentos. O espírita hoje, via de regra, parece estar meio vacinado dessas coisas. Não tão, porque ainda encontramos mesmo nos meios espíritas situações aí catastróficas de irmãos que ainda não entenderam bem. Mas já estamos com a vacina. Nós já temos esse conhecimento, tanto que estamos aqui tentando pôr em prática. É difícil? Sim. A gente vai errar bastante? Sim, mas estamos tentando pôr em prática. Quando nós morrermos, desencarnarmos e voltarmos para lá, de repente, numa dessas cidades, nós não sabemos o nosso passado, se fomos ou não um suicida, ou se tivemos uma situação igual de André Luiz ou de alguma outra pessoa, lá que nós vamos, vivi lá, eu era passista na casa espírita e passei. E aí nós vamos perceber a resposta lá no futuro. Meu irmãozinho, infelizmente, ainda vai precisar um pouquinho mais. Você foi bem até um ponto, mas aqui e ali falhou, aqui falhou, aqui falhou. E vamos nos acertando. Eles não vão falar isso com desdém para mostrar eu sou melhor, você não. Mas com aquela compaixão de alguém que nos quer mostrar os pontos positivos para nos incentivar das nossas melhoras concluídas e os pontos negativos para nos mostrar aquilo que precisamos melhorar. Eu não sei do irmão que está me assistindo agora, mas cada um de nós vem, muitas vezes, de outras religiões. Eu mesmo venho lá do início da religião católica, que era um dos meus pais. Então, se a gente gostasse ou não gostasse, tinha que fazer o catecismo, tinha que ir lá. E passava por nossas cabeças, nossa, se vai ter o juízo final, lá vão saber tudo. E a gente ficava preocupado, nossa, eles vão saber o que eu fiz. E dava uma preocupação na gente. E nós tínhamos medo disso aí. Porque nos era colocado assim, meio como, viu, você tem que fazer, senão Deus castiga. Hoje, com o nosso entendimento, nós entendemos que é bem pior do que aquele medo que nós tínhamos lá atrás. Porque hoje o julgador somos nós.
Nós é que vamos ser colocados e ver os nossos problemas com a ajuda de alguns irmãos, evidente, mais elevados, como acontece aqui, e junto com eles nós vamos descobrir os nossos erros e nós vamos procurar a reparação. E sigamos lá então, lá, na ciência universal, a natureza humana, as faculdades da alma, então tá lá. Na vida moral, a vida do Mestre Jesus, o cristianismo primitivo e a terceira revelação. Ciência universal, cosmologia ou gênese planetária. A evolução do ser, imortalidade da alma, a tríplice natureza humana, as faculdades da alma, a reencarnação, a medicina psíquica, magnetismo transcendental, moral cristã, psicologia e civilizações terrenas. Tudo que nós estamos aqui aprendendo hoje, já encarnados. Quem está lá nessa situação de um irmão suicida, está tendo que aprender lá. Evidente que com uma visão completamente diferente da nossa, muito mais ampliada do que o nosso. Mas quando ele reencarnar, muito disso será colocado um véu e ele vai aproveitar aqui no planeta Terra tudo aquilo que ele conseguiu tatuar no seu espírito. Muito vai ser tatuagem de rena. Ele fez lá e quando chegou aqui nos primeiros banhos foi embora. Então, quando nós aprendemos coisas boas na erraticidade, lá nossa, o curso lá, por que eu venho encarnado e aqui eu erro? Porque nós precisamos tatuar no nosso espírito, tatuar mesmo, não pintar com rena, porque nos banhos ele sai. Por isso nós sucumbimos encarnações após encarnações. Seguindo ainda lá, curso prático, contemplação de desgraças alheias, dores, angústias, misérias, desesperações, visitas periódicas e atendimentos na crosta e nas zonas inferiores. Ele já não está em momento de refazimento, ele não foi atroz consigo mesmo, desfazendo-se de uma vida que Deus permitiu que ele tivesse para a sua evolução. Hoje, da mesma maneira que nós estudamos nas aulas passadas aí, os casos concretos trazidos por André Luiz para nos mostrar sobre o passe, esses espíritos em estudo estão fazendo o mesmo, vindo também nas casas espíritas, nos outros denominações religiosas, nas situações mais difíceis do nosso planeta, presídios, hospitais, manicômios, etc., para ver as desgraças alheias e entender que aquilo que de repente levou ele a desfazer da vida foi um erro crasso, um erro que pôs em risco a evolução dele próprio e muitas vezes de quem estava ao lado dele. É assim o aprendizado, esse é o curso prático, o curso moral, ciência universal, curso prático. É assim que esse espírito vai aprendendo as mazelas da vida alheia, agora, entender o significado do ato tresloucado que ele teve lá atrás e que redundou em sofrimento por muito tempo e agora um refazimento difícil. Lembra do Júlio? Que se matou uma vez, depois voltou com garganta, aí de novo morreu afogado, aí voltou de novo, e agora está difícil, vai morrer de novo com outros problemas, porque esse reparo é longo. Ele tem que reparar ele próprio e aquele núcleo de espíritos que estava ao lado dele, que dependia dele para também o próprio refazimento. Muitos já foram sozinhos, melhoraram sozinhos, e aqueles que caíram por culpa dele. Os que melhoraram, com certeza, voltarão aqui no mesmo cenário que ele passou antes para tentar ajudá-lo. E aqueles que ele prejudicou.
Talvez voltem. E volte numa condição, de repente, de obsessor, numa condição difícil para ele. E é uma prova que ele vai ter que suportar. Necessário a evolução dele. Ele refazer a vida dele e a vida daqueles a quem ele prejudicou. Sigamos lá para o nosso próximo slide. Objetivos dos cursos. Moral. Para que ele vai estudar a moral, que nós falamos agora há pouquinho? Estudar e compreender a moral estatuída por Jesus. Compreender a necessidade de redenção. Ele vai ter isso para ele, vai aprender isso para ele, e ele precisa fazer o quê? Tatuar no espírito dele esses conhecimentos da maneira mais firme possível, para que não saia com a primeira chuva nem com o primeiro banho. Na ciência universal, estudo de si mesmo, aprendendo a conhecer-se intimamente, conhecimento da inferioridade pessoal como método para a elevação moral e autoeducação. Dentre todas aquelas ciências que ele estudou lá, que nós mostramos no slide passado, a necessidade dele conhecer a si próprio. A gente conhece, pesquisa a vida dos outros, olha dos outros e acha fácil. Nossa, mas ele não fez. Nossa, mas é tão... Sim, nossa, mas ele está sofrendo por causa disso. Quem olha aqui de camarote para aquele que está encarnado na condição de espírito, e ainda mais um espírito estudante, que ele está ali, nossa, por que ele não fez? Parece simples. E aí, dentro dos próprios estudos, ele tem que estudar a ele próprio. Tudo bem, se viu lá. E por que é que no seu caso não aconteceu? Então, vamos conhecer a nossa intimidade. Vamos conhecer a nossa inferioridade em relação ao universo. Nós não somos seres inferiores, mas estamos inferiores em termos de evolução. Porque nós estamos num ascendente, nós estamos rumo ao infinito. Falei na aula passada, de avante, sem ser super-homem. Então, nossa escala está aqui, nós estamos subindo. Então, nós temos que nos sentir inferior em relação àquele, mas esse sentimento de inferioridade não é para nos colocar deprê. É para nos dar ânimo de ter onde subir. Se ele chegou, eu chego. É uma inveja boa. A inveja daquele que quer melhorar, se exemplificando naquele que já conseguiu, usando dos mesmos passos, fazendo o bem, se aprimorando. Essa é a inveja saudável, que nos leva no caminho da perfeição. No curso prático, observância das leis da providência, testemunhar o aprendizado, domínio das emoções, impor serenidade às forças mentais e aos sentimentos, aprendendo a auxiliar sem perda de tempo com lamentações. De novo vem ele, no curso que ele faz lá na cidade universitária, conhecendo a si mesmo, conhecia, ótimo, puxa vida. E o que eu vou fazer na prática para modificá-lo? Modificar esse conhecimento que eu agora tenho de mim e vi que, nossa, se eu estou aqui no Vale dos Suicidas é porque eu não devo ter sido lá o que eu deveria ser. Então eu preciso passar a modificar, melhorar. Então, observâncias das leis da providência. Esse contato aqui no plano espiritual, quando ele vem para cá em auxílio, junto com os professores dele, para observar a vida alheia, ele é induzido a olhar a sua própria. Viu a providência? Olha, aconteceu lá, mas olha, a providência de Deus não deserdou ele. Entendi. Viu? Ele sofreu aqui, mas veja a vida passada dele. Entendi. Você viu o que ele fez? Então agora ele está passando a expiação daquilo que ele fez.
Ah, entendi. E no seu, aí vem, no seu caso foi como? Então eu me desesperei e me matei, porque eu achei que Deus não gostava de mim. Tá. Mas você viu o que você fez antes? Tá. Entendeu agora? Caiu a ficha. Tá, entendeu? Entendi. Tá. Entendeu? E domínio das emoções, porque é evidente que o suicida tem essa emoção dele à flor da pele, tanto que são atos tresloucados, que faz com que ele prive-se da vida imediatamente num ímpeto qualquer, impor serenidade às forças mentais, etc. e tal, auxiliar aos outros sem lamentar. E aí serve para nós, candidatos a passistas, candidatos a estarmos no centro espírita, a passarmos energia ao nosso irmão que está ali. E você olha aquele irmão que está ali, lembra? 10 vezes, 20 vezes o cara está vindo ali e não muda. Mas que cara não, vem aqui, a gente gasta energia com ele. Quer dizer, sem lamentação. Nós precisamos ajudar, sem perder tempo. Mas, de novo, nós somos ainda imperfeitos. No plano espiritual, ele já tem como proceder. Nós não temos. Nós temos que fazer, não tem 10 vezes não atendo mais, nós temos 1 bilhão de vezes e continua atendendo. Essa é a nossa disposição, a nossa situação, a nossa elevação nos leva a isso. Sigamos lá para o nosso 6º slide. Metodologia usada nos cursos. Apresentação da personalidade e dos exemplos do instrutor aos alunos. Palavras dos instrutores traduzidas em imagens e cenas em uma tela. Regressão e conhecimento das quedas e falências morais. Exames pessoais ante os demais alunos. Visitas e vivências práticas. Livros animados como se tivessem vida. É evidente que o plano espiritual tem outra metodologia do que a nossa, simples aqui, ainda em evolução. O plano espiritual tem N vezes N meios de expor o conhecimento, o aprendizado, àquele aluno que frequenta um curso como esse. Assim como esse curso que o ex-suicida, aquele que está ali nessa condição de suicida, está fazendo, assim como os cursos que André Luiz fazia no nosso lar, e assim como tantos outros nossos lares espalhados pelo nosso planeta fazem. São inúmeros os meios que eles têm de ensinar. E mostramos aqui na sequência o que nós já falamos mais ou menos resumidamente, a apresentação da personalidade e dos exemplos do instrutor. Lógico que se eu tenho ali, nesse caso, o professor e 10 alunos, e é escolhido a dedo esse professor para aqueles 10 alunos, esse professor também tem uma história de vida. Esse professor que está ali dando aula, quiçá lá atrás, ao longo dos tempos, não tem errado tanto ou quanto esses alunos. Mas deu a volta por cima e hoje está numa condição que a gente pode dizer privilegiada pelos seus próprios méritos, na condição de ensinador. Então é evidente que os exemplos desse professor aos alunos é de suma importância para o seu aprendizado, para o seu aprimoramento. É nesse sentido, o professor ele vive com o aluno. Lembra que nós falamos lá atrás, no primeiro slide? Esses professores ficarão com você o tempo que for necessário, viverão ao lado de vocês, respirarão junto com vocês, até que vocês regressem de uma próxima reencarnação.
E às vezes até prorrogando depois, vai saber lá os critérios que venham acontecer mais tarde. Palavras dos instrutores traduzidas em imagens, ou seja, lembra que eu falei também no começo que quando a Ivone, que é a médium que trouxe esse livro para nós encarnados, ela disse bem claramente, olha, não é um livro que foi ditado para mim. Eu praticamente assistia as cenas igualzinho. Eu via, porque no ver eu sinto o cheiro, eu sinto o calor, eu tenho o tato, eu tenho a visão, eu tenho a audição, eu tenho todos os sentidos ligados. Eu vivo aquela experiência e aí eu consigo repassar no livro. Se alguém me ditar aqui, olha, escreva isso, eu copio. Mas eu copio o que a pessoa, o espírito me transmitir. Mas nem sempre eu posso estar entendendo. Ele pode até escrever para mim numa outra língua que eu não estou entendendo nada. Eu escrevo bonitinho, olha, o espírito escreveu isso. Aí a editora publica, achou bom. Mas eu não sei. Nesse caso, o mesmo método que era usado com os alunos foi usado com a Ivone. Ela viveu, igual que palavras dos instrutores traduzidas em imagens e cenas de tela. Ou seja, eu vi aquilo. Aí eu tenho precisão no transcrever. Regressão e conhecimento das quedas e falências morais. Necessário. Porque acabamos de falar, eu olho, vou experimentar com os meus alunos a situação dos outros, damos palpite na vida alheia, ele devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, olhando, evidente, de um plano superior, né? Eu estou num plano já maior, então eu consigo ver as mazelas daquele encarnado. Mas e as minhas? Então, a regressão que o professor vai fazer com esses estudantes, para que eles possam também conhecer as suas próprias mazelas. Regressão e conhecimento das quedas e das falências morais atrás. Olha, você se matou aqui. Por quê? Porque a vida estava dura, realmente. Mas vamos ver a outra. Nossa, né? Então, vamos ver a outra? Então, né? Então, com esse conhecimento do nosso próprio passado, nós vamos entender. Isso é um ensinamento que não tem precedentes. Nós aqui, às vezes, usamos esses pequenos métodos com os nossos filhos. Você lembra quando eu falei para você fazer isso, escovar os dentes? Não fez, olha agora, está com a boca toda podre. Nós fazemos isso, só que nós não conseguimos levar a criança naquela situação. Lá eles conseguem mostrar, fazer essa regressão completa, porque nós estamos em espírito. A densidade do perispírito na erraticidade permite essa modificação, que aqui como encarnado não nos é permitido. Então essas vantagens ele tem. E tem que ter o quê? A vontade de isso ficar fixado, tatuado na sua própria alma, no seu próprio espírito. E segue lá ainda lá. Constrangedor isso, não é? Mas fechamos de novo um grupo de 10, todos na mesma condição, aquele trabalho de terapia em grupo, igual o psicólogo acaba fazendo, o psiquiatra acaba fazendo, exames pessoais ante os demais alunos. Aquele grupo tem que se abrir. Ele não pode ficar fechado. Nossa, o meu problema é meu problema, eu vou engolir ele sozinho e vou... Isso é orgulho. E lá com 10 alunos e mais o professor, a necessidade que ele tem de se expandir. E não é melhor ele se expandir entre pares, entre pessoas com as mesmas dificuldades? Ele vai se sentir mais seguro para tudo isso.
ele vai conseguir se soltar mais e, evidentemente, vai ter um aproveitamento maior. No futuro, ele vai conseguir se abrir mais com mais gente. Mas agora ainda é um aprendizado. Seguindo lá ainda. Visitas e vivências práticas. Livros animados como se tivessem vida. É a forma. Por isso ele vem para a Terra. Por isso ele vê situações análogas, por isso ele vai acompanhar outros suicidas aqui no planeta Terra em vias de cometer o mesmo erro que ele cometeu, na tentativa dele ajudar aquele irmão e perceber que lá atrás ele também foi ajudado e não deu ouvidos. Então tudo isso forma a metodologia de ensino lá no plano espiritual. Então esse irmão, quando estiver em condição de reencarnar no planeta Terra de novo, ele vai ser igual o Júlio lá. Vai voltar com a glote, não sei o que, com problema na glote, vai voltar com problema de morrer mais cedo afogado, porque lá atrás ele fez isso, então ele vai ser levado nas mesmas circunstâncias para ver se ele melhorou mesmo. Para você melhorar de alguma coisa, você acaba sendo colocado naquela situação para saber se você faz de novo, para saber se você vai repetir o ato. Então sempre aquele que se matou com um tiro vai viver ao lado de armas para provar que ele está bem. Aquele que se matou por se jogar de algum penhasco vai acabar vivendo numa situação dessas, porque senão ele não tem de novo a experiência que ele precisa ter, o incentivo que ele tem para não fazer mais. É justamente passando por situações análogas para mostrar, olha, não faço mais, estou bem. E assim vai. Sigamos então para o nosso último slide. O último slide mostra justamente o encerramento do curso feito na espiritualidade e o começo do processo de refazimento desse irmão que pretende modificar. Tinham que provar o aproveitamento. Nem dúvida. Fez, falou, aprendeu, tá. Qualquer escola, faculdade, chega o dia, o professor fala, viu, caderno e vamos fazer a prova. Você está bem? Então vamos ver se realmente acontece. Então eles tinham que provar o aproveitamento. Como é que eu vou provar o aproveitamento no caso de um suicida? Será que eu melhorei ou não? Testemunhos práticos na Terra. Então, olha, eu estou indo lá na Terra, estou avisando, consegui já demover 2, 3, 5, 10 pessoas que queriam se matar. Nossa, já tenho avisado, tenho ajudado no planeta. Eu vou lá nas casas espíritas, eu tenho falado, eu falava aqui agora com medo, agora eu estou indo lá dando testemunhos, estou comentando, ajudando, já consegui salvar algumas pessoas desse fim triste do suicídio. Desenvolver temas e teses e apresentá-los a uma junta examinadora para verificação do aproveitamento e compreensão da matéria. Essas teses, nós fazemos isso nas faculdades, é o TCC da vida. Então, qual é o TCC? Ele precisa demonstrar, não é uma questão de escrever ou não, mas demonstrar para essa banca examinadora que realmente ele entendeu aquilo, porque até agora eu estou passando. Você entendeu? Então me mostre. Aí ele vai conseguir, da maneira que ele puder, não estarão sendo julgados o nível gramatical dele, de meios, porque nem todo mundo tem o gosto da literatura, mas ele precisa demonstrar de uma maneira prática para a banca examinadora
o que ele aprendeu, o que ele passou, o que ele guardou para si de todo o aprendizado. Então, mostro aqui ó, no nosso slide que eles, para fazer isso, produziam peças, romances, poemas, noticiários, né? Igual a gente faz na escola, quer dizer, vamos fazer um teatrinho, não importa, o importa é que ele consiga demonstrar o aprendizado dele. E aí mostra até, vai que seu trabalho é bom, quem sabe a gente publique até no plano material, através de uma psicografia num centro espírita, através de se ditar um livro como aconteceu com o nosso personagem desse livro, Memórias de um Suicida, que conseguiu montar uma forma de mostrar o conhecimento dele, que foi possível transmitir ao planeta Terra em forma de um livro. Né? E, se reprovados, repetiriam a experiência até que estivesse novamente concordante com a verdade. Não passou? Começa de novo. E aí, terminou o curso, tá lindinho, tá beleza. Faz o quê? Bom, meu irmãozinho, agora é a hora de preparar um bercinho para você lá no planeta Terra, porque você, conhecedor, vai mostrar na prática seu conhecimento. O que você mudou? Lá vem o Júlio, das outras aulas, reencarnando numa situação que ele possa provar. Ele ganhou já o diploma lá em cima, meio diploma. Certificado de conclusão. Agora reencarna. E aí o reencarnante vem para o planeta, vive as experiências na Terra, muitas vezes vai ter que, algumas vezes aqui, como aconteceu do Júlio, em tenra idade ele já precisou morrer afogado para espiar uma coisa passada, às vezes, conforme a situação, precisa acontecer 2, 3 vezes. E ao fim dessa experiência no planeta Terra, é que ele vai voltar ao curso que ele estava frequentando lá na cidade universitária, viu? E daí, como eu fui, aí sim virá o diploma. E onde entra nós, candidatos a passistas, nessa história toda? Esses irmãos que passaram, que estão em prova no planeta Terra para o refazimento de suicídios antigos, são muitas vezes pessoas que estarão à nossa frente para o passe. Na situação de uma pessoa com deficiência mental, na situação de uma pessoa com deficiência física, na condição de uma pessoa com a deficiência física e mental, na confissão de pessoas deficientes e cegas, com deficiência mental, cegueira, perda de ouvido, com uma série de distúrbios muitas vezes, e que nós seremos a pessoa que trarão para nós para fazer o passe. Ele vai no centro lá, sempre a mãe leva na cadeira de roda, o pai traz, o vizinho leva, tomar o passe, ou vai ser benzido na igreja da matriz, ou vai no culto não sei da onde, ou vai lá no outro lugar, no terreiro, porque faz o trabalho lá na cachoeira, ou vai lá no outro islã e faz o ritual que tem que ser feito. Ele vai ser levado para alguém e que vai fazer a irradiação a ele da maneira que aquela religião prevê. Se é no catolicismo, vão benzer, fazer as rezas, fazer o exorcismo, se for o caso. Se é no evangélico, vão fazer a imposição de mãos, ungir com óleo. Se é na cachoeira, vão fazer os trabalhos
deles lá, com oferendas, com velas. Se é no outro, vão fazer. Cada um vai no espírita, ele vai fazer os passes e ele vai passar por tudo isso. E nós, que somos um desses aí, tá? Se fôssemos católicos seria isso, se fôssemos da Umbanda faríamos aquilo, se fôssemos evangélicos faríamos outro. Ou, de outra forma, como somos espíritas, fazemos passes. Como somos seres irradiadores dele. Temos que compreender esse irmão nessa situação. Nós não sabemos o drama oculto que ele traz dentro de si. Não cabe a nós julgá-lo. Ah, é um doente. Não, nós não sabemos. É doente do corpo. Mas o espírito, como é que está? De repente já está redimido. Já é um espiritão e ainda sofrendo as dificuldades da vida física. E às vezes ainda é um espírito relutante, que está ali contra a vontade naquele corpo que lhe tolhe os direitos de se manifestar para o seu próprio bem. E nós estamos ali a irradiar. Esse é o nosso trabalho, como candidatos a passistas, candidatos a trabalhadores no terreiro para fazer oferenda, candidatos a fazermos unção de óleo entre os evangélicos, candidatos a fazermos as vigílias na Igreja Católica para poder fazer novenas em favor dele, ou levarmos em qualquer outro lugar que seja. Então, nós nesta encarnação estamos aqui aptos ao trabalho espírita, mas todos os demais irmãos que tenham a boa vontade, aprendemos isso nas primeiras aulas, de irradiar em favor do nosso semelhante, é um passista. E com término dessa exortação do nosso último slide de hoje, agradeço a todos a paciência que tiveram consigo mesmo, a paciência não é comigo, é consigo mesmo, a boa vontade que tiveram de aprender um pouco mais, ou pelo menos travar conhecimento com opiniões que possam ou não contrastar com as que já haviam trazido, com cada um, que possam, com esses estudos dessas 14 aulas, tomarem impulso de estudarem mais, de aprenderem mais e, com conhecimento especializado, promover o ensinamento a tantos outros irmãos que podem conhecer a doutrina espírita, conhecer esse maravilhoso trabalho de irradiação em prol daqueles que precisam. E assim, como eu disse no começo, não temos por finalidade aqui formarmos passistas profissionais aptos a trabalhar em qualquer casa espírita que seja, mas ficaremos imensamente felizes e honrados se pudermos ter despertado no íntimo de cada um a vontade de aprender, a vontade de se melhorar e a vontade de passar a ajudar cada vez mais o irmão necessitado. Fiquem todos com Deus.